Você já ouviu falar em depressão funcional? Ela acontece quando a pessoa está deprimida. Ela pode até ter sintomas muito graves de depressão, porém ela continua performando, ela continua trabalhando, ela continua batendo meta. E eu tô para dizer para você que esse tipo de quadro, ele é um dos mais comuns dentro das empresas, por vários motivos que a gente vai falar aqui dentro desse vídeo. Porém, apesar de ser comum, ele não é natural, ele não é saudável e ele faz mal para muita gente. E a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Então vamos falar sobre isso agora. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando as pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. E eu já vou parando aqui esse vídeo para pedir aquele like, pedir essa ajuda, que ajuda a gente demais, você não tem ideia de como ajuda. E caso você não esteja inscrito aqui no canal, se inscreve, porque toda semana a gente está postando vídeos que ajudam você a ter mais qualidade de vida na sua vida profissional. Então, bora pro assunto depressão funcional. O que será que essa bendita depressão funcional, quando ela acontece, quando eu tenho que levantar a mão, quando será que eu preciso procurar ajuda? O que será que eu preciso fazer se eu perceber que eu tenho que eu tô sofrendo com isso? Olha, eu tentando ajustar a luzinha ali de trás para deixar o vídeo mais bonitinho para vocês. Então, assim, olha só, depressão funcional, ela acontece quando a pessoa tá com sintomas depressivos, ela tá desesperançosa, ela tá irritadiça, ela tá afetando todas as áreas da vida dela, ela tá em isolamento, ela tá sofrendo, mas ela continua performando. Isso acontece por vários motivos. Pode acontecer por conta de uma pressão da cultura organizacional que valoriza muito mais a produtividade do que o bem-estar dos colaboradores. Pode acontecer isso. Pode acontecer por padrões da própria pessoa que não consegue dar valor para aquilo que ela está sentindo ou acha que é besteira, é frescura, que a vida é assim, que a vida é dura, que a gente consegue resultados em cima realmente de muito esforço e de muita dureza. Só que isso não quer dizer que você não possa ter momentos de diversão, de leveza, de descontração. E é isso que a pessoa que está deprimida, muito possivelmente, não tem. Então, como que eu identifico? Será que eu estou tendo sintomas de uma depressão funcional? Estou produzindo, estou performando, estou entregando, só que estou arrasado emocionalmente? Pode ser. Vamos ver. Dentro do trabalho, como uma pessoa deprimida funcionalmente dentro do trabalho funciona? Ela mantém a produtividade, só que com um esforço muito grande, com uma dor muito grande. Ela tem uma tendência a uma falta de motivação e prazer pelo que faz. Então, quando alguém vem com uma demanda, com algum trabalho, um desafio que em outros momentos talvez daria aquele comichão de pegar e falar, nossa, eu vou fazer, eu vou... Não, já uma falta de motivação, um cansaço, uma vontade de não ir, sabe? Mas você vai. Mas você vai, tô com vontade de não ir, mas eu vou, porque tenho que fazer o que tem que ser feito. Uma sensação, muitas vezes, de estar no piloto automático, de fazer porque tem que ser feito, de não se importar tanto com a consequência, com o resultado, de não se comprometer tanto com aquela coisa de vestir a camisa da empresa. E sim, eu tenho que fazer a minha função, tem que ser feito, e faz meio que no piloto automático. E também uma maior irritabilidade e uma dificuldade muito grande de concentração. Imagina você tá carregando tudo isso, toda essa sensação ruim, isso não é normal, a gente não pode normalizar esse sofrimento. Eu tô carregando tudo isso e ainda tô rendendo, tô performando. E às vezes ganho aumento, às vezes subo de cargo, né, por conta disso, porque tô entregando para a empresa. E aí eu penso, é assim mesmo que funciona, porque é assim que eu tô conseguindo ser valorizado dentro da empresa, entendeu? Quando a verdade é oposta. Se você está performando nesse nível de sofrimento, imagina se você estivesse bem. Imagina se você tivesse condição de se divertir, de trabalhar com mais leveza. Imagina o quanto você não conseguiria entregar como resultado para você e para o seu trabalho. Faz sentido? A verdade, a lógica, é completamente oposta a essa. Na vida pessoal, né, como a gente está falando de um quadro de depressão e não de um quadro de burnout, que é exclusivo dentro do trabalho, a depressão ela também vai ter sintomas dentro da vida pessoal. E aí eu vou ter quadro de isolamento social. Vocês têm percebido nos últimos tempos como a gente tem
normalizado o isolamento social, como se ser antissocial ou isolado, ou não gostar de sair de casa, ou não gostar de socializar fosse uma regra, fosse normal, quando isso é um sintoma de adoecimento. É um sintoma de que você não está bem, porque você não tem energia para socializar. E, na verdade, o ser humano é um ser biopsicossocial. A gente precisa da socialização. Se a gente não tem vontade de socializar nunca, se todos os momentos isso é desgastante, é um sofrimento para você, é importante você ligar um sinal de alerta de que você não está tão bem quanto você imagina, porque é importante que você tenha esse aspecto aí da socialização na sua vida. Também, esse cansaço que a pessoa apresenta no trabalho, ele também vai para a vida pessoal. Então, a pessoa fica exausta, ela só quer, ela vai lá, ela trabalha, faz o que tem que fazer, chega em casa, ela quer dormir, ela quer deitar. Ou quando tem uma família, tem que fazer um monte de coisa, né? Tem as funções do lar também para serem feitas, a pessoa faz no mesmo piloto automático que ela faz quando ela está no trabalho. Liga o piloto automático, faz o que tem que ser feito e só quer descansar porque ela está exausta. E também existe uma perda de interesse em hobbies e atividades prazerosas. É claro, ela está sem energia. Só que, lembra, antes aquilo me dava prazer, agora isso não está me dando mais prazer. Dei um sinal de alerta, fala, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está me dando prazer? Não tem nada? Ah, então melhor eu procurar ajuda, porque eu preciso ter momentos de investimento, momentos de esforço, de fato, que às vezes são duros, mas eu também preciso ter momentos de prazer para a gente ter esse equilíbrio na nossa vida, ok? E também temos os aspectos psicológicos e emocionais, que essa pessoa vai estar sentindo um sentimento ou de vazio ou de tristeza, meio que constantes e nem sempre com motivo aparente, tá? Uma autocrítica exagerada, uma sensação de insuficiência e uma sensação de desvalorização ou de não merecimento nem da atenção dos outros. Sabe quando a gente pensa assim, ah, mas se eu falar com alguém, essa pessoa não vai me entender. Não, se eu pedir ajuda, a pessoa vai achar que eu sou fraca. Se eu falar alguma coisa do como eu tô me sentindo, isso vai gerar problema para mim. É como se você não merecesse essa compreensão, esse afeto. Você nem tenta, né, ir atrás. Porque muitas vezes você está desesperançoso que alguma coisa pode acontecer de bom para você, ou que alguém pode te entender, né? E falando aí, por que será que essa depressão ela pode passar desapercebida? Porque muitas vezes a pessoa acredita que a vida é assim. Que a vida, por conta da forma com que a pessoa construiu, né, a estrutura mental dela, as estruturas esquemáticas dela ali, ela pode ter acreditado ou formado uma concepção de que a vida é dura, de que a vida é assim, que para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que me esfolar muito. A questão é, o que a pessoa está conseguindo? Se ela está se esfolando e ainda está ficando mal, né, não tem um momento de descontração, não tem um momento de prazer, não tem um momento de ganho, de vitória, tem alguma coisa que está errada. A questão é que essas estruturas mentais não deixam a pessoa perceber isso, principalmente quando ela é valorizada por ser assim, por estar assim, por estar performando mesmo que em sofrimento, né? Então acaba que a cultura e os esquemas acabam trabalhando juntos nessa situação, né? Pode ser que a pessoa, inclusive, seja muito valorizada no trabalho por conta dela entregar mesmo estando mal. Olha como essa pessoa é forte, olha como essa pessoa é resiliente, passando por cima de tudo que ela está passando e conseguindo entregar. Olha só, é um exemplo aqui para as pessoas. E a gente acaba valorizando demais a disfuncionalidade, né? Na verdade, se a pessoa está mal, ela precisa se tratar, ela precisa pedir ajuda, ela precisa ser acolhida e não performar ainda mais, né? E existem algumas culturas que valorizam demais, né? A produção ao invés do bem-estar, e que o bem-estar nem é bem visto. Muitas vezes a pessoa está descansando, está relaxando, é mal visto isso durante o ambiente de trabalho, né? Quando eu cuido muito dos meus colaboradores e do bem-estar deles, normalmente eles tendem a produzir. Não é à toa, né? E não é de bom coração que grandes empresas estão fazendo isso.
disso, é porque funciona, porque as pessoas performam mais quando elas estão sendo bem cuidadas, tá? Enfim, a gente falou aqui sobre sintomas, a gente falou aqui sobre o tanto que isso é comum dentro das empresas e o quanto isso afeta as pessoas. Mas, enfim, se eu quiser continuar assim, será que eu sofro ainda, tenho mais riscos em cima disso? Com certeza, né? Primeira coisa é você aprofundar e piorar teu quadro depressivo, que isso é um transtorno de humor, não é nada saudável para o teu mental, e o adoecimento que traz a depressão é muito forte, é muito ruim e isso não vale a pena. Então, a evolução do teu quadro já é um risco iminente e que se você não tratar, se continuar assim, a possibilidade da evolução é muito grande. Existe uma vulnerabilidade maior ao burnout, que é o esgotamento, mas pode ser que aconteça ao contrário também, tá? Pode ser que o burnout gere um quadro de depressão, até porque a depressão ela é mais grave do que o burnout, porque o burnout está associado apenas à parte profissional. A depressão ela já está em outras áreas da vida, né? Mas pode ser que você esgote profissionalmente por conta dessa depressão, ou pode ser que você fique vulnerável a ter uma depressão um pouco mais forte, certo? Vai ter prejuízos graves, porque uma depressão, por mais que ela seja funcional, isso não quer dizer que ela seja funcional no sentido psicológico da coisa, né? Que a gente entende que funcionando a pessoa, uma coisa é a pessoa performar, outra coisa é ela estar saudável. Isso não tá, ela não tá saudável, ela tá funcionando, mas não tá saudável. Então, ela vai ter prejuízo em relacionamento e vai também ter prejuízo na saúde física dela, porque não faz sentido a pessoa tá se isolando, às vezes se desgastando, vivendo esgotada, tá, às vezes até nem dormindo direito, ela não está saudável, né? Então isso pode agravar muito a saúde relacional e a saúde física também da pessoa. E pode ser que a pessoa acredite que ela tá bem, ela tá distorcendo a imagem dela por conta dos resultados, porque ela tá seguindo aquilo que foi dito para ela que tinha que ser seguido. Ela tá trabalhando, ela tá crescendo na carreira, ela tá performando, ela tá entregando, tá ganhando dinheiro. Por mais que ela esteja miseravelmente mal e triste, ela acredita que é assim que a vida é, então ela tá tendo uma vida de sucesso, apesar de não sentir nenhum contentamento dentro de si. Então, essa incongruência vai gerar uma distorção da percepção da autoimagem. Você pergunta para ela, ela acha que tá bem, que ela tá performando, que ela é uma pessoa de sucesso. Mas se você perguntar para ela como ela se sente, ela provavelmente vai dizer que ela não se sente bem, não se sente realizada, e isso acaba gerando uma incongruência, né? E uma distorção da autoimagem dela, ok? Então, me identifico ou identifico outras pessoas nesse quadro de depressão funcional. O que eu devo fazer? Antes de mais nada, procura um médico, psiquiatra ou um psicólogo, porque é muito importante que você seja diagnosticado e também que você faça um tratamento com um profissional correto para essa questão, porque é muito importante que você olhe para você, que você trate esses sintomas, e são sintomas graves. E muitas vezes a gente vai deixando e vai empurrando com a barriga, e na verdade você está construindo algo muito complicado para o seu mental, né? Então, primeiro passo, se você se identificou, você já fez, que é reconhecer os sinais, né? O segundo, para de ficar calado, pede ajuda e fala para as pessoas que você está cansado, que você está esgotado, pede ajuda para os teus colegas de trabalho, conversa com os teus amigos. É importante que você elabore isso e você se veja nessa posição, certo? E, óbvio, vai procurar ajuda, vai procurar terapia, procura um médico, procura um psicólogo, vai fazer tratamento, que isso vai mudar a forma com que você se comporta, com que você entende as coisas, com que você processa as coisas e muito possivelmente a sua qualidade de vida. E sempre se lembra que, né, sempre se lembre que a produtividade não quer dizer saúde mental. Tá? Não quer dizer que você está bem porque você está produzindo. Se você produz
mesmo estando em sofrimento, imagina quanto você ia produzir se você estivesse bem, se você estivesse se cuidando, se você estivesse olhando para você. Não existe essa história de que só na dureza que a gente constrói as coisas. Não, a gente consegue uma vida muito produtiva e leve ao mesmo tempo. É claro que precisa de esforço, mas é um esforço equilibrado e não um esforço desmedido em que você acaba com o seu mental e com a sua vida relacional e com as suas estruturas psicológicas. Faz sentido para você? Muito bem. Então, eu quis abordar esse assunto porque é um assunto que é muito pouco falado. As pessoas não entendem o que é uma depressão e muitas vezes elas confundem depressão com um quadro clássico de depressão ou com a ideia que existe no imaginário das pessoas de que a depressão ela é disfuncional ou ela é improdutiva, que muitas vezes a pessoa ela está em depressão significa que ela tenha que estar acamada, que ela não tome banho, que ela não esteja produzindo, que ela caiu em produtividade ou em empenho. Isso não é verdade. Pode acontecer da pessoa não estar nesse quadro de depressão, mas estar em um sofrimento absoluto e ela precisa de ajuda. Faz sentido para você? Se identificou? Procura ajuda. Se precisar de ajuda, aqui na descrição do vídeo já tem os meus contatos, você pode entrar em contato diretamente comigo. E você percebeu que tem alguém, algum familiar, algum colega seu que está nessa posição, que está nesse quadro, encaminhe o vídeo para ele. Ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, me ajuda a ajudar outras pessoas a terem mais saúde mental na vida profissional delas. Eu fico por aqui e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!